essa preocupação em gravar em mural com desenho é muito antigo, vem do Homem das Cavernas. Aliás, se diz que o homem se tornou humano quando ele começou a riscar as paredes da caverna e esses riscos começaram a ter um significado. Aí se considera que aquele bicho meio peludo estava virando homem. Parede, o muro, a janela. Qualquer elemento da construção se transforma em tela, em um suporte para o diálogo do artista com o público. O artista plástico Carlos Matuque fez 2 murais para a unidade do Sesc em Santos, no litoral paulista. Neste, até a porta foi incluída na pintura. Chama-se um mural móvel. Essa é uma das características da pintura mural, vamos dizer assim, a especificidade do suporte. Uma das coisas que caracteriza um mural é o fato de que você não trabalha sobre um suporte neutro, como quando você pinta uma tela. Não é que você parte de um suporte em branco, cujo destino, vamos dizer assim, é qualquer parede, qualquer lugar pode ser pendurado aquilo. O mural não, o mural nunca troca de lugar, tá certo? Ele é aquele lugar. O artista plástico fez mais do que incorporar um mural ao espaço do entorno. Trouxe para a área de convivência a paisagem que está do lado de fora. Quando eu era criança, eu vinha passar férias aqui. A coisa que eu mais adorava fazer aqui era ficar na mureta ali da ponta da praia, vendo passar os navios, que eles passam pertíssimo ali. É um sonho, né, para qualquer criança. O prédio onde está o painel é um... Aproveitar as possibilidades do entorno também faz parte do trabalho do arquiteto e artista plástico Valandro Kittin. Ao desenhar um painel para o Memorial da América Latina, em São Paulo, fez da praça a extensão da tela. A primeira intenção foi que, como sentido plástico, ela entrasse em contraste com a arquitetura. Aquele prédio tem uma geometria muito forte. Ele é muito simples como formas, por isso e as proporções é que dão a força do prédio, né? De longe, o que se vê é apenas um conjunto de sombras e vultos sem traços definidos. Nuances em preto e branco. A ideia de permanência é importante no mural. Então, a imagem ela vai sendo descoberta aos poucos pelas pessoas, né? Ela está ali, aparece como uma mancha, depois você descobrindo alguns detalhes e percebe figuras, grupos, e um movimento. O mural é formado por 3 grandes telas pintadas no ateliê e montadas aqui. O resultado final surpreende. E, uma vez mais, a arquitetura reforça a arte. As pessoas aparecem refletidas no vidro. E, por adição, vem através do vidro o painel e as figuras que estão desenhadas no painel. Foi uma coisa que eu esperava, mas não tinha certeza, porque eu fiz eu não cheguei a fazer teste.
Memorial da América Latina, Oscar Niemeyer criou espaço para outros muralistas. Poti, Caribé, Portinari, Mário Gruber, Maria Bonomi. A Maria Bonomi chegou ao extremo de tirar da própria terra ali da obra o material para fazer a sua obra, que é muito bonita. Poti e Caribé dividem 6 painéis em concreto. Índios, africanos, imigrantes. Os personagens ganham vida no sulco do concreto e contam a aventura da construção e colonização da América. Todas elas têm um forte conteúdo, mas assim, político, né? No sentido melhor da palavra. Estão comprometidos com a ideia da integração da América Latina, né? O apelo temático do projeto de Oscar Niemeyer é tão grande que o arquiteto projetou um lugar especial para o painel Tiradentes, de Portinari. Esse painel foi feito no final da década de 40 por uma escola, projeto do Oscar Niemeyer, em Cataguases, em Minas. Na verdade, ele fala de uma pessoa que estava envolvida no movimento de libertação, né? Que é um assunto importante na América Latina. Ao retratar uma cena já conhecida pelos brasileiros, o artista contrapõe a história oficial e revela, entre sólidos geométricos, a crueldade da Inconfidência Mineira. Portinari já tinha conquistado os Estados Unidos com os painéis de grandes dimensões e forte conteúdo social antes de pintar Tiradentes. Com ele, ganhou a medalha de ouro no Prêmio Internacional da Paz, em Varsóvia, em 1951. A industrialização das cidades leva a arte para as ruas. Centenas de artistas já se deixaram seduzir pelas possibilidades do mural através dos tempos. Espalhadas pelas cidades, essas obras ajudam a formar o imaginário popular. A leveza de Tomi Otaki nas ruas de São Paulo. A explosão de cores de Cláudio Tosi nas estações do metrô. A crônica poética de Rubens Gershman nos muros cariocas. Os mitos e as raízes religiosas de Brenan, em Pernambuco. O desenvolvimento disso e a referência primeira, isso são os muralistas mexicanos, que estavam comprometidos com a Revolução Socialista Mexicana e que desenvolveram essa técnica, essa maneira de se expressar de uma forma muito importante, né? Tem o Diego de Rivera, tem o Orozco, eles dedicaram a vida a desenvolver esse tipo de... E tinha um grande conteúdo social e político. Portinari, com certeza, bebeu nessa fonte. No Brasil, a arte mural ganhou fôlego a partir dos anos 50, com a urbanização do país.
Ao contrário dos mexicanos, os muralistas brasileiros estavam a serviço de uma outra revolução, a de levar a arte para a rua, dar cores e formas para o novo cenário urbano, o da industrialização. Sempre remetem à história do Brasil. É um pouco também o interesse do governo, né, de criar uma imagem positiva do país, do seu desenvolvimento. Uma história pintada em detalhes por Clóvis Graciano no painel Operários. Realizado no final dos anos 70, o trabalho traz para a Avenida Moreira Guimarães, em São Paulo, as pinceladas expressionistas e todo o rigor cubista do autor. Bem estilizadas, bem geometrizadas, né? Aí ela dá uma enrijecida que ele não tem no desenho. O desenho do Clóvis Graciano é bem mais solto como traço e concepção. Na hora do painel é de propósito, né? Existe uma vontade de criar uma certa solenidade nas figuras. Os azulejos foram pintados um a um. A beleza da pintura resistiu a mais de 3 décadas de sol, chuva e poluição. A depredação dos últimos anos é o que mais preocupa. Clóvis Graciano assinou mais de 100 painéis. Este aqui, no aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, está sendo restaurado. Foi feito em parceria com Di Cavalcanti. Nessa época, 53, eles eram muito próximos um do outro. Eles tinham um ateliê no mesmo prédio, né? E quando apareceu esse painel para ser feito, os dois resolveram fazer juntos. Ainda mais porque eles já tinham uma visão de pintura muito próxima, né? A intenção era fazer o painel com um só traço, como se fosse de um único autor. Existe uma certa anedota com relação a esse painel, com relação a quem pintou o quê, não é? O Di Cavalcanti era uma pessoa baixinha, quer dizer, gordo e tal. E o Clóvis Graciano era quase um gigante, era alto, forte e tal. Então dizem que no começo eles dividiram o painel, à esquerda seria do Di Cavalcanti e da direita do Clóvis Graciano. Mas com o tempo eles viram que seria melhor o Di Cavalcanti pintado de 1,5 metro para baixo e o Clóvis Graciano se encarregar da parte de cima. O Di Cavalcanti, por mais geométrico que ele seja, ele sempre tem aquela coisa da curva, né? Da linha sinuosa. Tá. E o Clóvis não, realmente é claramente com ângulos bem marcados, né? Contrastes mais acentuados, né? De pretos, cinzas, azuis. As diferenças entre os artistas ficaram encobertas nos últimos 20 anos. Por causa de uma infiltração, o painel foi repintado. Bom, nós estamos resgatando o original, porque em 1981 o Paulo Miranda, ele veio e repintou o painel por cima do original. Quem era Paulo Miranda? Era um funcionário da Infraero, segundo informações deles. A restauração não vai apenas trazer mais nitidez ao cubismo dos artistas. A curiosidade do restaurador revelou que o painel é maior do que se pensava. Por aquelas manchinhas ali que nós descobrimos que ele tem um segmento até o final do balcão. As técnicas dos grafiteiros dão cara nova para a pintura mural. Então, com a pistola, você vai fazendo assim.
as rampas, a transparência dos materiais que trazem o lado externo para dentro do ambiente traduzem o modernismo de Vila Nova Artigas. A partir da metade da década de 40, ele e outros arquitetos criaram em seus projetos o espaço ideal para a arte dos muralistas. O painel de Rebolo está no edifício Louveira, em Higienópolis, bairro de São Paulo. O prédio é tombado, né? E eu, pessoalmente, acho que a gente precisa conservar a memória, né, da arquitetura brasileira, dos artistas, de como se vivia numa certa época. Pouca gente tem o privilégio de conviver assim tão perto com a arte. Rebolo foi um dos pintores mais importantes do grupo paulista Santa Helena, que reuniu artistas descendentes de italianos. O Rebolo, a formação dele era uma pessoa, como todos praticamente do grupo Santa Helena, eram pessoas humildes, da pequena burguesia e proletária. O Rebolo era pintor de parede. Ele conhecia a técnica da pintura, né, como artesanato. Era uma pessoa que conhecia profundamente. E a partir daí ele começou a se expressar, né, com a pintura. O painel retrata o que se via na fazenda dos antigos proprietários do edifício. O tema, as cores e a suavidade das formas denunciam a forte ligação do autor com a terra. Eu acho que essa visão assim pura, né, do Rebolo, esse traço, essa casinha, tudo isso eu acho muito bonito. É uma pintura em afresco que é muito pouco usada aqui no Brasil, mas está de acordo com as propostas lá do grupo, que era bem ligado às técnicas tradicionais, embora não fossem acadêmicos. Ele é feito uma pintura diluída em água por cima da massa ainda não seca, por isso se chama fresco. E como ela era muito demorada, o pintor tem que delimitar uma área que vai pintar naquele dia, né, antes que seque. Então ele delimita a área, coloca a massa ainda fresca, põe o desenho e aí pinta. E pinta enquanto ainda não secou. No dia seguinte, se por acaso alguma área ficou sem pintar, ele tem que tirar, fazer de novo a massa e pintar. É muito demorado, mas é uma técnica de pintura muito antiga e muito eficiente, porque existem afrescos de 500 anos que parecem que foram pintados hoje, né? Carlos Matuque trocou as técnicas tradicionais de pintura pela experiência da rua. As linhas sinuosas que sugerem movimento, a força das cores. O artista usou a linguagem do grafite e inovou o jeito de fazer mural. Eu cansei um pouco da figura realista, do desenho, e daí comecei a fazer essas deformações, principalmente na figura humana. A influência das figuras vem do Pato Donald, Popeye e outros personagens de histórias em quadrinhos que o autor coleciona desde criança. O que a gente precisava fazer na cidade eram imagens de impacto e de leitura muito rápida. Então esses quadrinhos acabaram me influenciando nisso. Cor chapada, cor forte, rápida e desenho de linho. O artista repetiu o desenho várias vezes. Primeiro no croquis, depois na ampliação. E, por fim, para recortar as máscaras. O mural foi pintado como um quebra-cabeça gigante. Essas duas máscaras, elas são diferentes. Uma é uma máscara que eu chamo de máscara de traço, que é essa. Ela aplica um desenho. Olha aqui, ó. Quer ver? Ela ainda, aliás, nunca mais, desde 1986, quando esse mural foi feito, ela foi usada. Ela está com a cor original ainda. Ela só foi usada aqui, ó. A outra é uma máscara que eu chamo de máscara de quebra-cabeça. Você usa ela assim. Você retira essa área, pinta ela. Quando ela seca, você cobre. Daí você pinta outra, abre outra. Quando ela seca, você cobre. E assim por diante. Todo o trabalho levou 4 meses para ser executado. 2 semanas só no sobe e desce do andaime. É um negócio cansativo. Você tem que trocar uma cor com a pistola aqui
você tem que descer, lavar a pistola, colocar outra tinta, subir lá em cima. Às vezes é só um detalhinho, você vai lá, faz... volta para trocar de cor. Então, eu emagreci quilos de fazer esse exercício aí, foi ótimo. Mais de 10 anos depois, e o artista ainda olha para o próprio trabalho com curiosidade e orgulho. Eu gosto desse trabalho. Pessoas que eu nunca vi, que de repente conhecem o lugar e quando eu falo que foi eu que fiz, fala, ah, você que fez, aí fica aquela coisa meio mítica, né? Parece que os artistas são sempre mortos, né? Carlos Matuque prova que não. Ó, aqui na esquina aí tem umas coisas, tá vendo? Ó? Com um olhar atento a tudo, acompanha as mudanças. E quando se trata de arte mural, elas são muitas e rápidas. Nesse momento, aquele muro da esquina pode não estar mais tão branco como era. Ó, aqui essa esquina eu também acho legal, tem uns pichinhos mesmo, olha, tá vendo? São umas figuras pichinhas, olha, elas vão virando mais pichinho conforme vai descendo, tá vendo? Ó? Escorridinho, todo controlado, olha que legal. Ó, a história deles, olha lá, a long time ago there was a Navy wizard, tá vendo? Tem uma coisa mesmo com esse tom de fabulação moderno, né? Muito bom. Esses círculos aqui, eles se fecham onde? Fora do painel. Então, existe um momento que, se você estiver aqui, você começa a perceber que você faz parte desse movimento de círculo. É essa a ideia. Essas linhas são feitas à mão livre, né? Porque elas não são monocromáticas, né? Então, com a pistola, você vai fazendo assim. Isso é feito várias vezes, ele não fica bom da primeira vez. Bem legal. Eles estão inovando as técnicas. Ah, os caras são bons, né? Eu não sei lá se é arte, eu não sei se grafite é arte ou não. Eles acham que é, isso parece, não parece?